Olá, continuamos a resolução do exercício Sistema Educativo para Controle de Tráfego dentro de um condomínio horizontal. Condomínio horizontal são aqueles que têm uma guarita, a gente entra e tem várias casas, ok? Os motoristas que infringirem as regras, ou seja, que cometerem infrações, vão receber penalidades de cunho educativo, né? As entradas e as saídas no condomínio vão ser controladas, sendo registrado quem entrou, em que carro, em que dia, em que horário. Os fiscais que cadastram as infrações também devem ser identificados, assim como os outros fiscais que aplicarem as penalidades, tá? Ou seja, a aplicação de penalidade também está associada a um fiscal. Existem vários tipos de penalidade e algumas regras. Ok? Nós já vimos isso, já vimos esse enunciado e também já foi feito o modelo entidade-relacionamento relacionado a esse, a esse enunciado, melhor dizendo. Tá? Então, nós vimos que nós temos a entrada e saída como transação, né? Aqui a primeira transação, vinculando um motorista e um veículo que caracteriza uma entrada, né? O motorista com o veículo. Essa entrada de carro, essa condução do carro pode estar associada a N infrações. A pessoa pode entrar e fazer várias coisas erradas, né? Está num mau dia, vai e faz várias coisas erradas naquela entrada. Essa infração está associada a um fiscal e vai gerar várias aplicações de penalidade, também associadas a um fiscal, aplicações de penalidades que, por sua vez, vão estar associadas ao tipo da penalidade, ok? Bom, hoje precisamos fazer o quê? Precisamos fazer as tabelas físicas. A gente gosta de fazer isso em Excel. Bom, as primeiras tabelas físicas que eu fiz, estão aqui à direita, dizem respeito aos dados mestre. E são as tabelas físicas mais simples porque não tem migração de chave. Então, aqui tem motorista, fiscal e placa de veículo, veículo com a placa, fabricante, modelo, cor, tinha outros atributos de veículo que, por simplificação, eu acabei não representando, tá? Outra tabela importante de ser inicialmente representada é a tabela de tipo de penalidade, né? Porque ela também é um dado mestre, né? Então, nessa figura, os dados mestres estão sendo representados aqui com até uma corzinha, né? Essas entidades estão recebendo uma cor para mostrar que são as tabelas de dado mestre, que estão na ponta, né? E que não tem nenhum relacionamento 1 ligado às respectivas, portanto, não vai haver migração de chave estrangeira. É bom que elas sejam as primeiras a serem representadas, ok? Vamos voltar para o Excel. Essas três primeiras já representamos e aqui embaixo representamos o tipo da penalidade. Aqui. O tipo da penalidade é código, o nome e a descrição, né? Então, tem uma penalidade que é pintura de faixas, melhor dizendo, que implica em comprar a tinta e pintar as faixas. Tem outra que é aulas de educação de trânsito, que o infrator vai ter que dar para as crianças, para mostrar para a comunidade que ele também está aprendendo regras de trânsito, que ele também está arrependido, que não vai mais cometê-las, né? A descrição, preparar o material e assim por diante, tá? Então, esses são os tipos de penalidade a serem aplicados. Resolvido essas essas 4 tabelas que são periféricas, por assim dizer, vamos então à primeira transação importante de ser registrada, que é a entrada e saída, ok? Ela vai estar aqui no Excel, entrada e saída, está aqui em cima, cadê? Entrada e saída. Então, tem o código, tem a data, tem a hora de entrada, a data de saída, a hora de saída existe também, nessa linha específica não está preenchida, porque o carro entrou dia 3 de junho e até agora não saiu, tá? Tem o código do veículo como chave estrangeira e tem o CPF do motorista. Aí, alguém poderia perguntar assim,
Professora, mas dado que essa tabela aqui do meio, ela pode ser considerada uma explosão. Sim, ela pode ser considerada uma explosão, né? Se você imaginar que o motorista pode dirigir vários veículos e que um veículo, ao longo do tempo, pode ser dirigido por vários motoristas, você pode imaginar que havia originalmente um relacionamento N para N aqui e que esse relacionamento foi explodido, né, surgindo essa nova tabela. Está errado isso? Não, não está errado. Você pode fazer sim esse raciocínio. Aí, desse raciocínio, pode vir a seguinte pergunta: mas se essa tabela é uma explosão, por que que ela não tem como chave primária a justaposição do código do motorista com o código do veículo? Como você responde essa pergunta? Pause o vídeo, por favor, e responda. A resposta é a seguinte: a chave primária, ela tem que identificar univocamente uma linha. E o mesmo veículo conduzido pelo mesmo motorista vão trafegar, vão fazer entradas e saída 400 mil vezes no condomínio, certo? Se for um morador, né? O morador vai estar sempre entrando e saindo. Então, justapor essas duas chaves não significa ter unicidade de linha, tá? Porque pode ter várias outras linhas aqui embaixo na mesma tabela, onde há os dois códigos, o mesmo veículo e o mesmo motorista, tá? Por isso que nós precisamos de uma chave artificial aqui para representar a linha da tabela entrada e saída, tá? Resolvido esse problema dessa tabela? Resolvido. Agora vamos para a tabela infração. Né? A tabela infração vamos voltar aqui. Então, essas tabelas periféricas já foram representadas, a condução já foi representada, podemos representar a tabela infração, que vai ter a migração de chave estrangeira, condução, né, entrada e saída, e a migração da chave estrangeira fiscais, certo? Vai ter um código artificial, né? E vai ter esses campos, esses atributos, essas colunas na respectiva tabela. Vamos lá? Tabela infração, cadê ela? Está aqui. Então, tem um código, a data e a hora que houve a infração, né? Então, a pessoa entrou às 18 horas, às 18h05 já fez uma coisa errada. O que foi? Estacionou em lugar proibido, em determinado local, o fiscal foi o fiscal 65. Quem que é o fiscal 65? Foi o Adriano, né? E essa infração diz respeito à condução ou entrada e saída 987, que é aquela onde o motorista 082, quem que é o motorista 082? O Paulo, né? Dirigindo o seu K, fez a coisa mal feita, que foi estacionar em lugar proibido, ok? Então é importante vocês fazerem essas associações até para entenderem melhor como o significado da modelagem de dados. Bom, a infração está ok, agora vamos então à penalidade. Qual foi ou qual foram as penalidades que foram aplicadas relacionadas a essa infração? Então, a infração, né, vai relacionar-se a aplicações de penalidade. Então, cada penalidade diz respeito a uma única infração, a um único fiscal e a um único tipo de penalidade. Portanto, vai ter 3 chaves estrangeiras aqui, ok? Vamos voltar para a tabela aplicação de penalidade. Cadê a aplicação da penalidade? Está aqui embaixo. Então, tem o tipo da penalidade como chave estrangeira, código da infração, e a terceira chave estrangeira está aqui no fim, que é o código do fiscal. Tá? Que mais? Tem a data, tem o código, né? Como chave primária, tem a data, tem a hora prevista, hora realizada não foi realizada ainda. Quando se tratar de portar adesivo, então existe um período, né?
portanto, não vai estar preenchido também nesse caso, que é só pintar a faixa. O código do fiscal e o status aguardando ser concluída, tá ok? Então, todas as tabelas relacionadas a esse exercício foram feitas. Perguntas. Por que aplicação da penalidade? A aplicação da penalidade pode ser considerada uma explosão entre infração e tipo de penalidade? Pode, né? Você pode imaginar que uma infração, ao longo da vida dela, pode estar associada, né, vai implicar na aplicação, portanto, vai se associar a vários tipos de penalidade, tá? O cara pode ter que dar aula, pode ter que portar adesivo, pode ter que pintar faixa, etc, etc. E aquele tipo de penalidade, pintar faixa, ao longo da vida dele, pode estar associado a N infrações. Então, a aplicação de penalidade pode ser vista também como uma explosão, né, desse relacionamento múltiplo entre infração e tipos de penalidade a elas relacionadas. Ok? Bom, então, por que vamos melhorar isso? Por que não podemos fazer como chave primária de aplicação de penalidade o código da infração mais o código do tipo da penalidade? Vamos fazer assim? Pensem, pausem em vídeo, por favor. Voltando. Por que então não faremos o uso dessa chave estrangeira? Ou por que não faremos? Ou por que não fazer? Vamos pensar. Por que não fazemos então uma chave aqui para essa tabela que é simplesmente a justaposição das outras duas tabelas? A resposta a essa pergunta, ela sempre vem do mesmo raciocínio. Cada linha nessa tabela vai ser identificada univocamente pela infração e pelo tipo de penalidade? Ou seja, um tipo de penalidade, aquela infração, aquele tipo de penalidade naquela infração acontece uma única vez? Se for assim, vamos fazer, sem problema nenhum, a chave primária dessa tabela como a justaposição das duas outras chaves estrangeiras. Mas é assim que funciona? Vamos voltar então e perguntar para os moradores do condomínio que estão bolando, que estão projetando, que estão conversando com a gente em relação ao sistema de controle de tráfego. Pessoal, o que vocês acham? Se alguém fez uma infração, qualquer que seja, e vai ter que pintar a faixa de pedestre, só vai pintar a faixa de uma única faixa, um único lugar de faixa de pedestre? Não, depende da infração. Se a infração for muito séria, ou se a gente estiver precisando pintar muita faixa de pedestre, se o condomínio tiver com as pinturas de faixa já apagada, a gente pode pegar uma infração, naquela infração, fazer o rapaz pintar faixas de pedestres em vários lugares. Ah, é? É. Então, isso vai configurar a aplicação de várias penalidades, ok? Com o mesmo tipo de penalidade, tá? Portanto, não dá para fazermos como chave primária dessa tabela a justaposição do código da infração com o código de tipo de penalidade, certo? Então, devido à infração 111, devido a ter feito aquele ato infracionário, a pessoa vai ter que pintar a faixa, tanto no dia 28 quanto no dia 24. Tá? Então, a mesma penalidade, tipo de penalidade, vai estar associada à mesma infração, em duas linhas dessa tabela aplicação de penalidade, mostrando a necessidade de uma chave diversa, uma chave código de aplicação de penalidade, ok? Em relação a isso, há outras questões importantes, de tal forma que o tipo de penalidade é
uma entidade forte e as aplicações de penalidades são entidades, é uma entidade fraca, né? Com instanciações de tipo de penalidade. Aí alguém perguntou, mas e se a gente apagar, desistir daquele tipo de penalidade? Tipo de penalidade, pagar R$ 50 para o fundo do condomínio. A gente não quer mais, as pessoas reclamaram que estão com pouco dinheiro, não tem esse montante para pagar e que isso não é bom, que era melhor outra penalidade, então vamos acabar com essa penalidade. A gente vai arrancar, apagar a penalidade do nosso banco de dados? Não, né? Porque essa entidade é forte e muito provavelmente ao longo do tempo já foram aplicadas várias penalidades do tipo pagar R$ 50 de multa. Então, o que vai acontecer? Eu não apago, eu colocaria aqui um status de inativo, tá? Da mesma forma, também é importante colocar aqui um status da penalidade. Por quê? Porque ela pode estar sendo ainda, estamos aguardando a aplicação, ou ela pode já ter sido realizada, a gente não teria problema com isso, que os próprios dados de datas resolveriam, né? Ou ela pode também ter sido cancelada, né? Por alguma razão, as pessoas acharam melhor cancelar, tá? E qual é a ideia? A ideia é que sistemas de informações bem feitos, bem implantados, em tais sistemas, dificilmente vão haver registros que vão ser apagados, né? Por quê? Para mostrar a memória, para mostrar a trilha de auditoria daqueles sistemas, tá? Então, muitas vezes, o registro pode ser cancelado, mas a história de que houve uma proposta de aplicação de penalidade fica lá. Ela foi cancelada, mas ela existiu, ok? Então, muitas vezes nós vamos, em nossos bancos de dados, manter dados ainda que cancelados. Caso típico disso, gente, é conta contábil. Né? Cada conta contábil vai estar presente em vários lançamentos contábeis. E, de repente, vamos imaginar que você tinha uma conta bancária em determinado banco e você não quer mais manter aquela conta bancária. Você acabou, né? Resolveu, outro banco te fez uma melhor proposta, você vai abrir conta contábil em outro banco. No sistema de informações contábeis, você vai apagar aquela conta contábil referente ao banco anterior? Não. Por quê? Porque tem vários lançamentos a débito e a crédito relacionados àquela conta bancária. E essa informação não pode sumir do seu banco de dados, tá? Pelo menos durante o período. Quando acabar o período, podem ser feitos alguns ajustes, desde que bem documentados, ok? Então, para manter trilha de auditoria, para manter a história, a lição é que muitas linhas das tabelas, ainda que percam sua necessidade de uso doravante, elas trazem uma história pregressa e, portanto, devem ser mantidas. Ok? O último exercício do dia qual era? Era fazer o modelo entidade relacionamento já está pronto, era fazer, e as tabelas físicas também já estão prontas, resta-nos fazer agora diagramas de fluxo de dados, né? Do exercício era o diagrama de representar o diagrama de fluxo de dados relacionado à funcionalidade entrada no condomínio, tá? É um diagrama muito simples. Você, então, vai deixar claro deixar claro aqui as entradas no condomínio, né? Deixar elas armazenadas. Então, esse é o grande fluxo de dados mais significativo, né? Tem um código de entrada e de saída, que é um código artificial. Então, esse módulo vai ler esse código que vai estar numa tabela de parâmetros. A data e hora da entrada é a data e hora agora, quando for cadastrada, portanto, nem necessita do operador
da pessoa que fica na guarita entrar com esse dado, por quê? Porque acabou de entrar, então é a hora que entrou. A hora que entrou é a hora que está ativa no nosso calendário interno do sistema. Tá? Código do veículo, o rapaz da guarita vai inserir. Código do motorista, o rapaz da guarita vai inserir. Qual é o grande detalhezinho? O grande pequeno detalhe? Qual é? Código do veículo aqui não está entrando como apóstrofe. Por quê, professora? Uai, apóstrofe implica pick list. Ah, é? É, apóstrofe implica pick list. E, tanto que, para nós definirmos o motorista, nós estamos entrando com todos os dados dos motoristas e está sendo escolhido qual motorista que está dirigindo o veículo. E por que não pode escolher o veículo também? Porque o veículo acabou de entrar, né? Você está vendo a placa dele. Às vezes pode ter até uma fotografia dessa placa, né? E esse código do veículo, que no caso é a placa de veículo, poderia estar entrando inclusive de um dispositivo outro, né? Poderia aqui ter um sensor que está valendo a placa do veículo e colocando aqui. Tá? Então, essa entrada poderia ser feita por um sensor. Se alguém for entrar, também pode pôr aqui como código do veículo a placa sem problema nenhum. Até melhor a gente deixar isso mais claro, né? Então, vamos deixar isso mais claro. Como assim? Nós vamos... Ficou claro isso? Então, primeiro, pensem bem em relação a isso, né? A entrada da placa pode ser feita por meio de um sensor. Se não for feita por meio do sensor, vai ser feita por meio da pessoa que está na guarita. Pode ser direto, e vamos colocar então que isso aqui é a placa, o código do veículo é a placa, né? Então já deixa isso claro. E o código do motorista é o quê? É o CPF do motorista, também podemos deixar isso claro. Ninguém vai decorar CPF de motorista, então essa entrada de dados tem que ser obrigatoriamente mediante pick list, tá? Não, professora, pode perguntar para o motorista o CPF dele. Não, existe porteiro, né? Esse condomínio tem porteiro exatamente para poder reconhecer os moradores e saber quem são os moradores por meio de reconhecer os dados dos quem está dirigindo o carro. Tá? Ah, mas se for outra pessoa? Se for outra pessoa, o que faz? Manda encostar do lado, né? Por favor, o senhor encosta ali, vai lá e colhe os dados dessa nova pessoa e cadastra, ok? Pede a carteira de motorista e cadastra esse novo motorista. A placa pode ser dada diretamente, se vocês fizessem assim, eu digo, se fizessem, deixassem a placa sem apóstrofo, também estaria tudo bem, né? A pessoa olhou lá a placa e digitou. Se quiser fazer a placa escolhida por uma pick list, também não haveria problema. Tá? Então, ficaria assim. Se você quisesse que a pessoa da guarita pegasse todos os veículos, escolhesse o que está entrando, pegasse os motoristas e escolhesse quem está entrando. Ok? A outra maneira, como eu falei, ele veria o número da placa e digitaria um campo aberto para digitar o número da placa. Ok, professora, mas se ele está vendo a placa e está digitando, por que eu estou lendo desse... E não tem pick list, né? Por que eu estou lendo essa tabela veículos? Parem, por favor, o vídeo e pensem. Porque eu preciso saber se esse veículo existe no condomínio, se ele já foi previamente cadastrado. Ah, mas ele existe sim. Nem sempre, né? Pode ser parecido, o cara gosta de ter o mesmo carro sempre, né? Tem gente que sempre compra um Corolla da Toyota todos os anos. Aí um ano compra azul, outro ano azul de novo, né? Pessoas conservadoras são assim. Então, o cara pode estar distraído. Então, é bom que a gente faça a leitura aqui para consistir
essa entrada aberta de dados. Então, ele entra com um dado conforme ele viu, é uma entrada aberta, não é mediante uma pick list. Ainda assim, o software tem que ler os dados dos veículos para fazer a consistência aqui neste módulo de que realmente aquela placa diz respeito a um veículo previamente cadastrado. Ok? Até o próximo módulo.